Então, vamos ler. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 13. Nós lemos o verso 12 e ficamos mais de uma semana nesse verso. E eu espero que você tenha aprendido algo, né, nesse tempo. Enquanto você espera vir. Isso, enquanto você espera a minha. Isso mesmo, tá certo. Então o verso 12 está dizendo que ninguém da comunidade deveria desprezar a mocidade do Timóteo. E Paulo diz que ele tem que ser exemplo, que nós aprendemos que exemplo não é só uma comparação, não é? É um molde, é um cara que vai forjar o outro, não é isso? Sim ou não? Sim. Enquanto você espera a minha chegada. É isso. Não é isso? Enquanto você espera a minha chegada. Isso, enquanto você espera a minha chegada. E aí ele disse que tem algumas ações que ele precisa ter para ser modelo. Que ele tem que ser modelo na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Lembra que eu disse a respeito do ouro, da pureza? Que o ouro está misturado na lama e ele não se contamina. E para que o ouro possa ser mais puro, ele tem que passar por um fogo, né? E aí ele vai se tornando mais puro. Quando as impurezas vão saindo, ele se torna um espelho. Não é isso? Uhum. E esse espelho tem que espelhar a pessoa do Cristo. Então ele está falando dessa pureza, né? Tá certo? Então tem que passar pela fornalha. E aí eu dei alguns exemplos para vocês. Então o verso 13 vai dizer da seguinte forma: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Esse é o verso 13. Então Paulo, depois de dizer que Timóteo tem que ser modelo, ele diz que tem que persistir em algumas coisas. E o que é persistir? Insistir. Perseverar, não desanimar, continuar. Isso, é isso aí. É isso mesmo, né? É isso mesmo, persistir. Então Paulo está dizendo que tem uma forma de se manter firme como modelo. Ele tem que persistir. Persistir em quê? Em ler. Na época que Paulo está escrevendo, tinha o Novo Testamento? Não, então... Estava sendo escrito. Isso, mas na época aí, Paulo estava escrevendo para Timóteo uma carta e ele diz que Timóteo tem que persistir em ler. Ler o quê? As escrituras sagradas. Ler mais o quê? Mas o que era a escritura sagrada na época que Paulo está escrevendo para Timóteo? O Antigo Testamento? O Antigo Testamento. Paulo está dizendo que ele tem que persistir em ler, mas ler mais o quê? Os acontecimentos. Ler mais o quê, gente? Os fatos que Paulo... A gente lê só as palavras? O que a gente lê mais? Os acontecimentos. O que a gente lê mais? Hoje nós entendemos que a leitura não é só ler um livro, mas é ler as circunstâncias, ler o que está acontecendo na sociedade, ler o que está acontecendo na região aonde nós estamos inseridos, né? Então ler não é só ler as escrituras, mas também está informado daquilo que ocorre em volta? Isso é ler. Quando eu faço uma leitura da onde eu estou, ou eu sei o que está acontecendo aonde estou, né? Então
Paulo está dizendo que ele tem que fazer uma leitura completa. Isso é a palavra certa. Então não é... E tem um texto lá em 1 Coríntios, no final de 1 Coríntios, ele vai dizer que as pessoas que receberem a carta na igreja de Corinto têm que ler a carta toda para os fiéis. Você imagina você ler a carta de Paulo, de 1 Coríntios, toda, que são 15 capítulos, né? Para todos os fiéis. Então o culto foi só a leitura da carta. Então Paulo, ele está dizendo que para você permanecer e ser modelo, você tem que procurar ler, persistir em ler. Porque quando a gente começa a ler, a gente não está acostumado a ler, acontece o que com a gente? Você começa a absorver informações. Não, quando a gente não está acostumado a ler, o que acontece com a gente? Não, a gente tem sono, os pensamentos que vêm quando nós estamos lendo são outros, né? A mente ela tenta desfocar você daquilo que você precisa entender. Então isso acontece muito com quem não consegue ler, com quem começou agora a ler. Então persistir é isso. Pô, eu estou com o maior sono aqui, eu vou continuar lendo, vou ler de novo, vou reler até que eu entenda. Então é essa a direção que Paulo tem dado para Timóteo se ele quer ser modelo. Então não adianta ler uma vez só, tem que ler e entender. Quando a gente lê e começa a dar sono, é porque o texto será bom. Então eu tenho que cochilar, acordar, voltar para ler, saber se eu entendi o que li, né? Não é simplesmente ler por ler, porque tem gente que lê aqui, lê por ler, porque não pratica absolutamente nada, né? Então não adianta nada isso, você não está lendo, porque ler é absorver também aquilo que você está lendo e colocar em prática, porque se você lê só por ler, não adianta nada, né? Não adianta absolutamente nada, né? Então ler é absorver, colocar para dentro, começar a praticar. Então a leitura vai fazer com que eu pratique aquilo que li, porque se eu não praticar aquilo que eu li, não adiantou absolutamente nada, né? Então a leitura faz com que eu mude também a forma de vida que tenho. Então a leitura não é só uma leitura que não me confronta, né? Porque tem leitura que nem gibi você pode ler, legal, mas não vai confrontar absolutamente nada, não vai transformar nada a sua vida, né? Você vai continuar sendo o mesmo, né? Então você tem que procurar leituras que vão acrescentar algo na sua vida que você possa aplicar. Então Paulo está dizendo dessa leitura que precisa ser feita. Então é interiorizar a leitura. Por isso que é importante você ler. Eu sei que você não tem tempo para ler aqui, porque você trabalha demais, né? Então você não tem tempo para ler aqui. Mas seria importante você ter a prática da leitura dessa forma. Não entendi o que li, vou retornar à leitura. Entendi ou não entendi que li, então eu vou perguntar para alguém sobre a leitura que tenho feito, se a pessoa pode me ajudar a interpretar. Quando eu leio, eu tenho uma interpretação. Quando você lê, você tem outra. Quando todo mundo lê, nós podemos chegar a um consenso da verdade, quando todos leem a mesma coisa. Então nós podemos ler algo e discutir algo sobre aquilo que está acontecendo. Isso vai acrescentar conhecimento, e conhecimento vai acrescentar prática na vida, porque não adianta nada você conhecer e não praticar absolutamente nada. Não adianta, né? Não adianta. Você nunca vai criar nada,
absolutamente nada. Que nem nós estamos construindo as nossas beliches, né? Então, nós fizemos uma leitura de como fazer a beliche, de como fazer uma beliche forte, e se eu só lesse, a beliche sairia? Não, ficaria no papel. Não, então, é isso. Eu tenho conhecimento, mas não vou fazer, né? Isso não adiantou absolutamente nada. Então, quando eu começo a praticar aquilo que li, eu vou abençoar os outros. Então, a leitura não é só uma leitura por ler. É algo que eu tenho que ganhar conhecimento para poder aplicá-la, né? Então, isso é persistir em ler, até que o conhecimento entre e esse conhecimento faça parte da minha vida, né? Enquanto não fizer parte da sua vida, não adiantou absolutamente nada você ler, né? Então, quando você lê, você tem que aplicar, né? Eu vejo algumas pessoas lendo, algumas, poucas aqui. Gostaria de ver pessoas lerem mais, né? Mas são poucas pessoas, né? Então, essa questão da leitura é de suma importância para você que quer seguir o Evangelho. Porque se você quer seguir o Evangelho sem ler, você não vai seguir nada, né? Então você precisa aprender a ler. Você precisa continuar lendo. Que nem, eu não sei uma palavra. Tem palavras que é de suma importância no texto. Se você não entender o que você está lendo, essa palavra, você não vai entender o contexto todo. Então o que acontece? Você precisa ter um dicionário do lado. Eu não sei essa palavra aqui, então eu vou saber o que ela significa. E aí eu vou entender o texto todo que está acontecendo, né? Entendeu? Então a leitura é de suma importância para que a gente possa entender o que Deus quer para a nossa vida. O que Deus quer para a nossa vida é a transformação. Lembra que eu terminei o texto de 1 Timóteo 12, 1 Timóteo 4,12, falando que pau que nasce torto não morre torto no Evangelho? Não é? Esse ditado popular para o Evangelho não tem nada a ver, né? Porque você é testemunha clara disso. Você era um pau torto que agora está desentortando, né? E alguns ainda continuam tortos, mas eu creio que você vai desentortar, né? Então, persistir é você não desanimar porque não entendeu. Quando eu não entendo algo, eu tenho que me animar a continuar lendo para eu poder entender, até que eu entenda. Quando eu entendi, já era, né? Resolve muita coisa na nossa vida. Tá bom? Beleza? Paulo, Oi. eu queria falar uma coisa. Se eu crescer e eu não estiver aqui, eu ainda não consigo entender a Bíblia, quem vai me ajudar? Seu pai e sua mãe em primeiro lugar. Eles vão estar aqui? Não entendi. Ela vai crescer, ela não vai estar mais aqui, ela vai tocar a vida dela. Tá. Eu vou vir aqui às E ela vai vezes, ter porque eu vou ter que ficar indo para escola de manhã. Então aí você tem que perguntar pro seu pastor. Se você Mas não você tá. é meu único pastor. Então, aí eu vou ter que ensinar você. Se continuar sendo ovelha do pastor. Tá bom? Certo? Agora, o pastor entende tudo? Não. Não. O pastor nunca vai entender tudo. E tem pastor que não entende absolutamente nada também, né? Mas tem pastor que se esforça. Então você pode se aproximar e falar, eu não entendi isso aqui. Se você falar que você não entendeu para mim, eu vou te dar uns 3 livros para você entender aquilo, né?
Acho que talvez é isso que você... Por isso que você não me procura quando você está lendo. Porque você vai ler mais 3 livros. Né? Ah, você não está lendo, depois agora você vai ler também. Lê isso aqui que você vai entender o que ele está falando. Então, mas assim, você tem que procurar outra pessoa para poder entender textos curtos, para depois entender textos mais longos, né? Então é assim que funciona. Tá bom? Sim, Beleza? sim. Podemos orar? Sim. Você tem alguma coisa que você quer falar além da Manu? Então tá. Então podemos orar. Amém. Querido Deus, nos dê ânimo para persistir na leitura. Que não seja somente uma leitura que não nos confronta, não nos transforma, mas que seja uma leitura transformadora, que nós tenhamos a alegria de nos aproximar da Tua Palavra para poder ser transformados por ela. Nós sabemos que ela é subversiva, nós sabemos que ela muda a ideia, a vida, que ela muda a sociedade. Então, Senhor, no nome de Jesus, nos ajuda a nos aproximar da Tua Palavra com temor, com tremor, com reverência, e que a gente possa entender aquilo que o Senhor quer para nós. Nos ajuda também, Senhor, a entender a sociedade ao qual nós estamos inseridos, nos ajuda a entender a cultura ao qual nós vivemos, e que a gente possa se parecer mais com o Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém.